chores mais, não chores mais. Jesus vem te consolar. Mediante essas perguntas, nós podemos examinar as Escrituras e saber que a verdade, ela é uma luz que nos faz enxergar o que está diante de nós. E sabemos pela palavra gloriosa da verdade que Deus é que comanda o mundo, como está escrito no livro de Daniel, para que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e constitui sobre eles a quem Ele quer, e não como o povo acha que escolhendo ou preferindo um e outro terão a sua vida protegida ou irão se beneficiar dos bens materiais. Os evangélicos em geral estão desviados dentro das suas igrejas, estão fora da via, fora da palavra. Ao invés de estarem pregando sobre os últimos dias, que o Altíssimo está cumprindo a sua palavra pelos sinais que estão acontecendo no mundo inteiro. Só no mês passado, em vários lugares do mundo, em vários países, muitas desgraças, catástrofes foram apresentadas até pela internet. Muitas pessoas observaram isso, mas muitos evangélicos estão cegos, desviados da palavra. A maioria, seus líderes estão, na verdade, fortalecendo-os nas coisas materiais no meio da política. Nós não temos que nos envolver com políticos nem com política. Nós temos que orar pelo rei, pelos presidentes, pelas autoridades que são uma constituição divina, mas não nos envolvermos com ela. Outros estão aí, parece que têm coragem e estão falando das coisas de Deus e misturado com o político, mas na verdade estão fazendo propagandas de si mesmo, não estão pregando sobre os últimos dias. A mensagem dos últimos dias é uma mensagem que envolve obediência, santificação, humildade e uma preparação para se encontrar com o Senhor. Ao invés disso, o povo está ficando mais materialista, estão com a esperança no homem, como diz Jeremias 17: maldito o homem que confia no homem, faz da sua carne o seu braço. A nossa confiança está no Senhor. Sabemos que o Senhor está farto do pecado da humanidade e do seu povo, que não se emendam à sua palavra. E o Senhor tem preparado, já tem predestinado, profetizado o que seriam os últimos dias, carregado de apostasia, de homens amantes de si mesmo, blasfemadores, falsos crentes, falsos religiosos, falsos mestres, queriam introduzir encobertamente heresia de perdição no meio do povo e queriam fazer comércio com o povo. O povo é como um gado na mão desses homens, não é? Ainda que somos também nomeados pastor, mas às vezes temos até vergonha desse nome por conta do mau testemunho de muitos. Nós sabemos então que o Senhor é que governa e Ele constitui a quem Ele quiser, seja para abençoar, seja para trazer juízo. Nós não estamos esperando homens bons para nos abençoar, estamos esperando o Senhor trazer o seu juízo para concluir a sua obra, porque o arrebatamento está próximo. Quando lá em Isaías capítulo 10, o rei Sanaqueribe, o rei da Síria, achou que pelo seu poder, pela sua força, pela sua astúcia, ele estava trazendo castigo e ele estava derrotando as cidades e quis arrasar com Jerusalém, principalmente Judá, Deus mandou então uma profecia por Isaías dizendo:
quando eu terminar a minha obra contigo, porque tu és um bordão nas minhas mãos. Ainda que o rei da Síria não sabia disso, não pensava assim, como Nabucodonosor também. Então, continuando, disse o Senhor: irei visitar o teu arrogante coração. Assim, em certo tempo mais tarde, um pouco, ele ali quis invadir Judá, mas o Senhor mandou dizer que nenhuma flecha ia lançar ali dentro. Pelo caminho que ele veio, ele iria voltar e ia cair morto na sua terra. E assim aconteceu. Deus matou milhares de soldados, amanheceram todos mortos, e ele voltou envergonhado para a sua terra e entrou na casa do seu Deus, e os seus 2 filhos o mataram ali. Então nós vemos nas Escrituras outros textos, como no livro de Daniel, quando, por exemplo, o demônio príncipe da Média e da Pérsia, quando chegou o seu tempo de sair, ele teve que sair, não pôde ficar. Então veio o arcanjo e os anjos de Deus e o tiraram para que outro príncipe demônio pudesse reinar com o poder da Grécia. E assim, cada poder que é levantado aí tem uma direção, tem uma orientação, tem que vir na permissão de Deus. Satanás não faz o que quer, ainda que muitos pensam assim. Quanto muitos crentes ficaram aí alarmados, apavorados, porque os satanistas estão fazendo megas feitiçaria. Não estou nem aí com essas feitiçarias, isso não me preocupa, e nem vou nessas rezas evangélicas de reunir o povo para fazer jejum nacional, oração nacional. O povo tem que se converter à palavra, saber que Deus vai trazer juízo e que nem o inferno inteiro pode fazer coisa alguma se não estiver determinado pelo Senhor. Quem reina é o Senhor. O Senhor mostrou isso a Nabucodonosor quando pensou que pelo seu poder e pela sua glória ele venceu aqueles reinos e estava dominando a todos. Mas Deus visitou o seu coração arrogante e mostrou para ele que quem estava no controle e quem tinha dado domínio na mão dele para ele matar, para ele assar no fogo, para ele esquartejar, fazer o que quisesse conforme a determinação divina, era o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós vamos pensar numa passagem. Jesus, ao ressuscitar, diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Se todo o poder foi dado no céu e na terra, então como pode o inferno ou demônios fazer o que querem? Eles têm que ter permissão. As coisas estão acontecendo porque Deus quer. Vendavais, furacões, terra se abrindo, terra deslizando, chuvas tremendas caindo sobre a terra, não é? Raios matando muitos animais em vários países, não é? E outras coisas como epidemias e inquietação dos povos e mais muitas coisas que estão acontecendo. É a mão do Senhor, não é mãe natureza. Se mãe natureza tem mãe, se ela é mãe, cadê o pai? É a natureza. Isso não existe, é coisa da invenção da mente humana. Nós temos um Deus vivo que criou o universo, criou as galáxias, criou mundos distantes desse aqui, criou os céus, um lugar glorioso onde habitará somente aqueles que forem qualificados. Quem não for qualificado será descartado para o inferno. Nós sabemos disso segundo a palavra de Deus. Não pregamos um evangelho cheio de misticismo, cheio de pensamentos humanos, cheio de misericórdias humanas. Pregamos o evangelho da misericórdia divina, que o que Deus determinou, como ele disse, que vai velar pela sua palavra para fazê-la cumprir. E como pode uma nação querer mudar? O próprio Deus, ele endureceu o coração de Faraó, ele endureceu o coração de outros reis. O Senhor Deus é que faz isso, como está escrito no livro de Romanos capítulo 9, ele endurece a quem quer e tem misericórdia, usa de misericórdia com quem ele quiser, pois ele conhece quem são os dele e aqueles que não são, que serão descartados. Não tem jeito, já nasceram semente, joio, e o joio no tempo certo será tirado. Foi Jesus que disse, e quem colocou o joio aqui na terra foi o diabo, e o joio são os filhos da perdição. Então, o Senhor não vai dar um mundo cheio de maravilha, como estão profetizando aí, 8 anos de bonança para os crentes, muita falsa revelação, falsas profecias, estão enganando os crentes materialistas, que só pensam em bem-estar materiais. Por isso que estão com um coração nos homens, um dizendo que é o Bolsonaro, outro dizendo que é outros homens que vão trazer isso ou aquilo para o benefício humano. Nós temos que saber que estamos de partida, está próxima a vinda do Senhor, os sinais estão aí. Nós temos que entender as Escrituras, porque o Senhor daria sinais para justamente nos alertar
concernente à sua vinda que está muito próxima. Então não temos que fazer como a mulher de Ló, ficar olhando o que ficou para trás, olhando do que ficou, o que vai ficando. Temos que tirar o coração dos bens materiais, tirar o coração da esperança financeira, pois a vida de cada um não se garante, não está garantida na abundância do que possui, porque de repente o rico vai embora e deixa a sua riqueza por aí, o pobre vai embora e deixa a sua pobreza por aí. Aqui tudo é passageiro, mas devemos estar de olho na Escritura Sagrada, no que o Espírito Santo está falando. Quem for eleito aí, seja qual for, na verdade será pela vontade de Deus, ou para Ele castigar e trazer juízo, ou para fazer outras coisas, porque é a obra dele que vai prevalecer. O mundo jaz no maligno, diz a Bíblia, significa que o pecado está aí, que o povo está pecando, não é? Agradando a Satanás, mas tudo no controle de Deus. Se fosse assim, Satanás já teria destruído toda a humanidade, todo o povo de Deus. Mas, para que saiba os viventes, quem governa é o Altíssimo. E está bem claro lá, Ele constitui para reinar quem Ele quiser, até os homens mais baixos. Então, se um homem é ruim e traz malefícios e rouba a nação, é porque assim Deus o permitiu, porque a nação fez por onde? Porque a Escritura diz, por se multiplicar o pecado do povo, muitos seriam seus príncipes. E os últimos dias, o povo inteiro da terra estão carregados de materialismos, prazeres, carnalidades e pecados. O que querem? Um bom presidente? Vão sempre ter um homem que quererá fazer alguma coisa boa, mas que Deus vai dirigi-lo para trazer juízo sobre a terra, porque o Senhor vai dar o pago. A única maneira de destruir o pecado é justamente trazendo juízo e justiça, porque o Senhor é um Deus que se vinga. Está escrito: a mim pertence a vingança, diz o Senhor, e eu recompensarei. Então, em quem confiar? Nem o Senhor vai dar vida boa nessa terra, nem Jesus, nem ninguém, porque os últimos dias estão aí. A terra é como uma mulher grávida que está dando seus sinais, que está próximo de dar à luz. Nós sabemos que o reinado do anticristo será um reinado tenebroso. Ele vai dar uma falsa paz no início, mas logo depois haverá o arrebatamento da igreja, e então o mundo será transtornado, e o anticristo não vai dar paz mais para ninguém, e na metade da grande tribulação vai ser pior ainda, porque ele ficará furioso, requerendo a adoração lá dos judeus, e os judeus, o remanescente, vão perceber que ele não é o Messias, depois de ser enganado. Mas aí a aflição para os judeus, a grande tribulação para os judeus será terrível nos 3 anos e meio para o final. Por isso que a Escritura fala muito desse período, 3 anos e meio, mas o total da grande tribulação serão 7 anos, 7 anos de fome sobre a terra. Bendito seja o Senhor. Então não adianta querer escolher ou um ou outro. Quem governa é Deus. E Deus não vai dar para o povo pecador o que eles estão querendo. Deus vai dar a justa retribuição. Aguarde esta palavra profética, porque ela é de acordo com a palavra de Deus. Eu não vivo querendo agradar a ninguém, e nem quero que ninguém vá atrás de mim, mas sim que a palavra de Deus seja pregada. Se a maioria estão pregando aí mentiras, favorecendo o povo, querendo agradar o povo, como faziam os falsos profetas, para serem aceitos, falavam mensagem para agradar o povo. A sua palavra tem que se cumprir. Se alguma revelação, alguma profecia está fora das Escrituras, é mentira, é gente pregando segundo o pensamento do seu coração, profetas que falam da imaginação, da sua mente e do seu coração. O Senhor não os enviou, eles têm ido correndo se aparecer na internet e querendo audiência, mas nós não estamos atrás disso, não preciso disso. Não estou atrás de aplauso, nem que ninguém fique me gloriando, que o nome do Senhor Jesus seja gloriado. Há uns 2 anos atrás falaram que no final do ano haveria o arrebatamento. Eu peguei e rebati e alguém me criticou. Onde é que estão as pessoas que me criticaram? Onde é que está aquele profeta lá não sei de onde que disse que ia acontecer um monte de coisa em certas ilhas lá dos Estados Unidos? Não aconteceu nada.
não é? Diz que ia matar milhões de gente, milhares de pessoas. Mentirosos, ficam profetizando que imaginam seus corações e vendo que suas mentes estão vendo, ao invés de não presumir no dia de amanhã. Mas a Bíblia diz que sim, ela já estava falando que nos últimos dias apareciam muitos homens presunçosos, e nós entendemos que esses homens presunçosos são pessoas profetizando no dia de amanhã sem saber o que estão falando, querendo aparecer, querendo fazer a Bíblia se cumprir, uns por zelo demasiado, outros por vanglória, outros para se aparecer, né, na vanglória. Mas é isso, nós deixamos aqui esta palavra: vai governar quem Deus quiser, e vai acontecer o que Ele já determinou, Ele predestinou, como está escrito no livro do profeta Isaías: eu anuncio o fim desde o princípio, e as coisas que ainda não aconteceram, não é? E farei toda a minha vontade, e o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Então, irmão, não adianta, que Deus não vai mudar. O que vai mudar é o que já está determinado, não é o que as pessoas estão pensando. Os crentes estão pedindo aí um homem que venha favorecer suas vidas materiais. Os evangélicos estão de olho nas pessoas que vão lhe favorecer suas vidas materiais, ao invés de estar pregando sobre os últimos dias, né, orando pelas autoridades, pedindo por eles. Estão aí fazendo campanha contra um e contra outro. Imagina se esses crentes evangélicos, não é, escolheram um homem que eles acham que é o homem, como fez a nação de Israel quando escolheram ali Saul, e este homem não for eleito, e aí o outro homem que foi eleito foi o homem que Deus escolheu. Então esses evangélicos, não é, fizeram todo tipo de trabalho contra a obra de Deus, porque se está escrito que as autoridades são constituídas, não somente a constituição de autoridade de pessoas no poder, mas da pessoa indivíduo, o indivíduo, como o Senhor falou, não é, sobre Ciro há muitos anos, nem o sobrenome ele tinha ainda. Deus falou que ele seria, o nome dele seria Ciro, e disse que tinha colocado o seu sobrenome e que o que ele iria fazer. O rei Josias também, Deus falou há mais ou menos 300 anos atrás. Não que Deus estava adivinhando, mas era algo no controle de Deus, predestinado por Deus, na direção de Deus. Se Deus quer castigar um lugar ou uma nação, Ele vai mudar o coração do povo para votar naquela pessoa, para Ele cumprir a sua palavra. Assim é, assim está escrito, e assim será, porque no livro dos Salmos está escrito que Ele muda o intento dos povos e o conselho das nações. Ele muda. Ele não mudou lá na Torre de Babel, não mudou a mente de todo mundo, não mudou o conselho de todo mundo ali. Cada um foi para um lado diferente, porque não se entendiam mais. Deus é Deus, quem governa é Ele, e é em nome de Jesus que isso está sendo feito. Temos que termos mais temor, sermos mais obedientes, temos que nos inclinar mais, dobrar mais a nossa cerviz dura diante do Senhor e amolecer nossos corações obstinados, e nos voltarmos mais para a palavra de Deus, e não sermos cegos, porque tem muitos evangélicos cegos, falam um monte da palavra de Deus, mas estão mortos, como aquele pastor do Apocalipse que tinha nome, que vivia, mas ele estava morto. Assim tem muitos crentes evangélicos mortos, porque estão sem a vida da palavra, estão falando coisas fora da palavra, estão incentivando as pessoas a voltar em A em B, dizendo que são homens que vão favorecer nada. Se não estiver dentro do plano de Deus, vocês podem votar nos homens que vocês querem, e eles alcançarem um número de votos para reinarem aí, mas os propósitos de Deus será feito, mesmo com homens bons ou com homens maus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.